sobre mundo espiritual, vida espiritual, seguir a Cristo. Ela falou assim, eu tenho uma Bíblia em casa. Legal, né? A Bíblia está aberta em Provérbios. Aí eu achei engraçado, em Provérbios, normalmente é 91 que está aberto, né? Salmo 91, né? Não, porque ela fala, olha só, ela fala que não pode trair a mulher, que não pode trair o marido. É tão lindo. Eu falei, que legal. Você é cristão? Não, eu sou católico. Eu já fui em 2 igrejas. Uma igreja que eu vou, na católica, eu entendo tudo que eles falam. Tá certo? Não é certo o que eles falam lá. Mas eu fui na igreja de crente, não entendi nada. Era só ela mostrou pra nós. Olhei para a cara do Gil, o Gil sobre minha casa, e é verdade. Não se entende nada que se fala na igreja cristã. Fala sobre você vai ter, vai receber, você vai ser, mas não fala os meios que levam a essa finalidade. Não existe meio para chegar até Cristo, existe Cristo para chegar até Cristo. Cristo não se vende, irmão. Cristo não se troca. Cristo ele é tudo, em todos. E aqui ele fala dele mesmo. Olha, eu sou a porta. Eu sou o pastor. E as minhas ovelhas ouvem minha voz. Interessante que fala assim, que ela sai de onde ela estava. Sai da religiosidade, sai do analfabetismo, embora eu estou falando agora, bíblico. Porque é um analfabeto bíblico, sai disso tudo. E procura o quê? Se aprofundar naquilo que é mais importante e mais delicioso, que é mais constrangedor para o nosso espírito caído, para a nossa vida que estava caída, que é conhecer a vida eterna, que é conhecer os caminhos do Senhor. Então ele fala, olha, eu falo para eles por parábolas, mas para vocês eu me revelo, porque vocês são meus. Então, o verso que eu queria conversar hoje com os irmãos, está lá em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Aí, eu separei alguns pontos aqui, que fala assim, que a gente vai orar pela tosse do Gil. Que a gente... É interessante a gente pautar. Como seguir a Cristo, a esse pastor? Como entendê-lo? Como agir? Como viver em Cristo? Nós temos que entender uma coisa. Por que Jesus, ele deu a vida por nós? E quando ele deu a vida por nós, por que agora nós somos dele? Olha só, lá em Isaías 53, diz que ele levou sobre si as nossas dores. Que dores é essa? Dores de morte. Nós éramos condenados. Nós estávamos atribuladamente condenados ao inferno. Por quê? Por causa do pecado. E o salário da morte é o quê? O salário do pecado é o quê? É a morte. E não é morte aqui. João fala, olha, tomar cuidado com a segunda morte. Não é com essa morte, é a segunda morte. Não temos essa primeira morte, temos uma segunda, que é da sua alma, que é da condenação eterna. Então ele levou sobre nós as soberas dessas dores. Lá em Hebreus 10, 13 fala assim que ele pagou o preço do nosso pecado, nos comprou com o seu sangue. Está aí Hebreus capítulo 10 e Hebreus capítulo 13. Jesus na sua morte, irmãos, ele nos comprou. Ele nos deu vida. E, porém agora essa vida não nos pertence mais. Não pertence mais. E o que ele fez para que a nossa vida não nos pertencesse mais? Agora, nós éramos dotados de um dom. Você sabia? Você era servo de uma pessoa? Você sabe? Você sabia? Você era servo do pecado. Você era servo da condenação eterna. Você servia no Senhor. Eu não servia. Não há um justo. Não há um que quer. Não há quem busca Deus. Todos nós éramos servos do diabo. Inconscientemente, talvez, ou conscientemente para muitas pessoas, eram servos do diabo. Então, o que ele fez? Ele nos justificou, lá em Romanos 5,9. Ele nos redimiu, em Colossenses 1,14. Ele nos libertou do jugo da morte, em Gálatas 5. E ele nos reconciliou com Deus, em 2 Coríntios e também em Colossenses. Quer dizer, ele fez o que tinha que ser feito para te colocar onde? Em pé. Livre da acusação de Satanás. Em Romanos 8 fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí nós começamos a entender. Bem, se ele fez toda essa obra na cruz, com a sua vida, com a sua conduta, sem pecado, sem errar, deixando a sua glória, descendo no céu, ele vai cobrar uma coisa da gente, das ovelhas, porque ele conhece as ovelhas.
E as ovelhas o seguem. Se você é ovelha, se a igreja é ovelha, tem que segui-lo. Não Cristo nos seguir. Segue as minhas tendências aqui, igreja. O pastor falou. Segue as minhas tendências aqui, Cristo. A igreja faz isso para Cristo. Não tem problema, não tem problema, né? Tem um R, né, Tiago? Problema. Porque até no português estamos corrigindo. Então, há dificuldade tremenda em servir ao Senhor nesse século. E, para não bastar já as dificuldades de Satanás, existem também outras dificuldades que estão aí no nosso meio. Mas então, lá em Gálatas 5, em Gálatas 2:20, fala aquilo que o Weber acabou de falar. Já estou crucificado com Cristo, eu vivo. Olha só, mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, o vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele está falando, olha, não sou eu mais que vivo agora, eu vivo para Cristo. E tem um texto aqui embaixo, que Coríntios capítulo 7 fala assim, ó, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, olha só, eu estava falando para vocês, agora é liberto do seu Senhor. Nós éramos servos do diabo, servimos a carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então nós somos libertos. Então você está livre do Senhor. Aquele lhe chamou, ele libertou do seu Senhor. Agora, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, nós somos servos de Cristo. Fostes comprados por um bom preço, não vos façais, agora, servos dos homens. O que é ser servo de homem? É agradar o homem. É não falar a verdade. É dizer, existe livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Você está condenando essa pessoa ao inferno. Porque você não está fazendo forças de abrir os vossos olhos. E falar, filho, você está condenado. Você foi comprado. Você não pertence mais a você. E em Coríntios também 6, verso 19 fala, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Então, mas as minhas ovelhas me seguem. Jesus fala bem claramente, por isso que vocês não me seguem. Ele falava para os judeus, para os fariseus, porque vocês não são minhas. Porque se vocês fossem minhas, vocês me seguiriam. E qual é a finalidade disso tudo? A glorificação com Cristo em glória. É ver o trono, é contemplar, é fazer parte de um reinado eterno que não terá fim. É voltar-se ao Pai, ao Criador de todas as coisas. Todos nós somos criaturas nascidos de Deus, somos formados por Deus. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Então não há ninguém que escapará desse juízo, desta visão. Não há budista, não há muçulmano, não há macumbeiro, não há crente, não há católico, não há renunciante. Não, todos nós somos devedores desta vida ao Senhor. Uns o Senhor chamará para a vida eterna, e outros o Senhor condenará para a morte eterna. Aleluia. Então Cristo falou assim, olha, vocês são minhas ovelhas, vocês me seguirão. Vocês não terão mais vontade própria. Sabe aquela faculdade? Faça teologia. Sabe aquele dinheiro que você ia gastar numa coisa supérflua? Seu vizinho está precisando de comida. Sabe aquela viagem milionária, gostosa que você podia fazer? A sua igreja está em dificuldade, com as cadeiras. Não, que... Mas Deus me deu tudo isso porque agora eu sou cristão. Então eu posso desfrutar do bem-estar, porque Deus, em João 10, nós lemos hoje, fala, vocês terão vida e vida em abundância. Vida espiritual. Vocês vão discernir e não vão ser discernidos por ninguém. Vocês entenderão o caminho da vida, e aqueles que pensam que entendem não entenderão. É isso que ele falou, vida em abundância. Vocês não se apegarão mais a essa vida, não terão mais prazer nessa terra. Porque o que fala? Aqui tudo é passageiro. Ninguém consegue, ninguém pode acrescentar um dia de vida
para ninguém. Nós somos nada. Como seguir a Cristo? Conhecendo a sua voz, os seus princípios, suas atitudes, sua postura para com o mundo, com o pecado e na maneira de viver. A Giovana está aqui hoje, né? Gostei da Giovana, nessa aula conversando com o tempo atrás, o Thiago. E as crianças de hoje em dia não são mais crianças, irmãos. As coisas estão tão evoluídas. Existe um satanás chamado dentro da nossa casa, da televisão, que está matando não só as crianças, mas os adultos, me perdoe. E eu conversando com a Giovana, olha o Ender, aprenda, fica lá, pai, mas eu quero ficar com as crianças. Lógico que é gostoso, você vai ficar lá em cima. Mas Giovana, você está crescendo. Daqui a uns anos você vai ser uma retardada espiritual, como eu fui muitas vezes. Então aprenda. E para minha boca aberta, me empresta essa prancheta. Eu falei, Giovana, você não vai entender, você escreve lá. Ela escreveu quase 20 coisas que ela quer saber. Para mim depois, Naamã, blasfêmia, tortura, tudo que essa palavra está marcando. Então há de ter um despertamento também da nossa parte. A criança pega as coisas muito rápido, né? Mas nós adultos demoramos para, né? E o Senhor fala, olha, escuta minha voz, vocês têm que me seguir. Então nós temos que fazer isso, pelo amor de Deus. O Evangelho está morto, corrompido, podre, por quê? Nós falhamos. E se nós continuarmos falhando, nossos filhos, os nossos netos, todos eles vão pecar muito mais do que essa geração tão perversa, tão corrupta que já está vivendo. Vamos ensinar aos nossos filhos, aos nossos irmãos, como seguir a Cristo. Como é prazeroso, não é doloroso, não é grão de milho no joelho que você fica ali no cantinho. Não, é gostoso. Você está entendendo coisas que a sua classe, Giovana e o Ender, crianças que estão aqui conosco, não entendem. Vocês estão sendo chamados para um grupo seleto de ovelhas que estarão com o Senhor. Em Lucas 9, 23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eita cruz. Eu me glório na